1 Samuel capítulo 7, versículos 7 a 14, que diz assim: Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: Não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Assim, os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus, no caso, os filisteus. Palavra em 1 Samuel, capítulo de número 7. Existe, pelo menos, a recomendação bíblica de que todo ser humano, especialmente aquele que caminha com Deus, aquele que se relaciona com Deus, que ele não perca jamais a consciência, a convicção que é, sem dúvida alguma, a sustentação da sua fé. A consciência de que Deus é quem peleja por nós. A consciência de que dependemos do Senhor. Propositalmente, nós colocamos na abertura do nosso culto o texto de Deuteronômio capítulo 8, que o nosso pastor Leandro leu, e no verso 14, as palavras dizem assim, antes ele diz, para não ocorrer, depois de você ter comido e estiver cheio, depois de você haver construído casas boas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus rebanhos, as tuas riquezas como ouro e prata, e ser abundante tudo quanto você tem, depois de tudo isso, para que você não corra o risco de se esquecer do Senhor, que o seu coração seja elevado, seja tomado pelo orgulho, e se esqueça de um Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Essa consciência é não esquecer-se de Deus. Não importa se o ano foi bom, se o ano foi ruim, se as conquistas foram satisfatórias, se de repente não conseguir realizar nem metade dos meus anseios. A pergunta é: será que existe na sua mente, no seu coração, na minha mente, no meu coração, tal consciência? Esse episódio que nós acabamos de ler, ele é muito interessante porque 20 anos atrás, neste mesmo lugar, estes mesmos inimigos filisteus haviam derrotado Israel. E agora Deus provoca um segundo encontro. E é perceptível o temor do povo de Israel. Talvez ainda com as lembranças da experiência trágica anterior, de 20 anos atrás. De certa forma, isso é muito característico nosso. As coisas ruins demoram a ser guardadas, demoram a ser curadas, demoram a ser trabalhadas. Assim aconteceu com Israel. Quando tomaram conhecimento de que os filisteus estavam novamente investindo contra a cidade, o exército e também toda a nação, eles se tomam de medo e pavor. Interessante que lá atrás, há 20 anos atrás, eles foram furtados, roubaram a Arca da Aliança, o símbolo maior da religiosidade de Israel, e que representava de certa forma e sinalizava a própria presença de Deus, ainda que não fosse um objeto de adoração. Mas agora esse povo continua fragilizado,
e eles apertam com Samuel para que ele preste um holocausto e clame ao Senhor, porque só o Senhor poderia salvá-los das mãos dos filisteus. Mas o versículo 12 diz que Samuel tomou uma pedra, e esta pedra é chamada Ebenezer, que na verdade literalmente significa pedra de ajuda. Ou seja, ele coloca esta pedra como um memorial, como um monumento para a lembrança. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus não nos desampara, para que o povo nunca se esqueça que o Senhor é um Deus presente, e que socorre, e que ajuda aqueles que assim carecem. E eu quero tomar como base essa palavra e dividir com o seu coração a seguinte mensagem: até aqui, uma consciência indispensável. O grande problema das viradas do ano é que nós nos vangloriamos demais, nós nos achamos bem-sucedidos, pessoas que conseguiram realizar muitos sonhos, pessoas ousadas, corajosas, destemidas, pessoas disciplinadas, pessoas com foco, pessoas com determinação, e por aí vai. E todas essas aparentes virtudes acabam por produzir no coração desapercebido a falta de temor a Deus e o reconhecimento de que se você chegou até aqui, é porque Deus te trouxe até aqui. Eu só cheguei até hoje, até aqui, porque Deus me trouxe até aqui. Não foi por causa da minha saúde, nem por causa do meu cirurgião, nem por causa da minha fisioterapeuta, nem pela comida gostosa que eu como lá em casa. É porque Deus me trouxe até aqui. E é exatamente essa dimensão que Samuel tenta imprimir no coração de Israel. Até aqui, uma consciência dispensável. Primeira coisa, ela identifica a mais verdadeira insuficiência. O que nós percebemos nessa história? Os filisteus são, na verdade, instrumentos para mostrar o poder das intimidações. Quantos momentos difíceis nós passamos? Diz o verso 7 que os filisteus saíram para atacar Israel, e ao final do versículo diz: e eles ficaram apavorados, completamente tomados pelo medo. É exatamente isso que ocorre conosco. As experiências de intimidações, de fragilização emocional, são muito mais frequentes do que imaginamos. Veja, por exemplo, aqui o estado emocional de Israel. Isso é muito presente na sua história, muito presente na minha história. Passamos experiências onde há um excessivo temor, somos tomados pelo pavor, pela insegurança. Quantas vezes isso acontece conosco? Para mostrar que de fato nós não somos tão fortes e tão bons assim. Se a graça de Deus não estiver conosco e em nós, nós não conseguimos dar um passo sequer. A dimensão dessas intimidações que revela a insuficiência desse povo continua no versículo 8. Eles apertam com Samuel e dizem assim para Samuel: não pares de clamar ao Senhor. Se de repente Samuel parasse de clamar ao Senhor, pode ser que o exército fosse derrotado. Não deixe de clamar, não pare, porque só o Senhor pode nos salvar. E no verso 9, Samuel, para tranquilizar o coração desse povo, toma um novilho e realiza um holocausto, um sacrifício ao Senhor. E ele clama ao Senhor em favor de Israel, e diz a passagem: e o Senhor lhe respondeu. O clamor desesperado serve para afirmar e reafirmar esse estado tão frequente de convulsão emocional. Pessoas que se deparam com desesperos, com inseguranças mais intensas e profundas do que a gente pode imaginar. Típico daquele que ainda não está preparado. Gente que de fato não pode, ou que ainda não possui recursos para tal debate, para tal demanda, para tal batalha. Não pare de clamar. A busca chega ao patamar do desespero, e é uma busca cheia de tensões. O povo estava com os nervos à flor da pele. Só Deus pode nos salvar. Essa
confissão só ocorre por causa do aperto que eles estão passando. Assim como existem muitas pessoas que no momento dos apertos, aí sim elas abrem os olhos para o Senhor. Mas continuam insuficientes, sempre vamos continuar assim. O holocausto é o fragmento maior deste processo espiritual de busca e humilhação, uma busca assaz elevada. Isto é comum de quem tem a ausência da consciência de que até aqui nos ajudou o Senhor. Em contrapartida, também temos pessoas que têm essa consciência, especialmente aqueles que decidiram, na sua espiritualidade, por meio da sua intimidade com Deus, desvestirem-se e abandonarem o espírito ensimesmado, aquele espírito cheio de alta confiança. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós encontramos, vou usar aqui apenas uma matemática para ilustrar, 99% das pessoas confessando que não podem, que não têm condições. Muito diferente das gerações de hoje. Por exemplo, Gideão, ele pergunta: com que livrarei Israel? Era um jovem que tinha ali algumas habilidades com o curral de ovelhas, que tinha algumas habilidades com o plantio de trigo, de cevada, de uvas, nada mais que isso. Ao se referir a si mesmo, ele diz assim: a minha família é a mais pobre e eu sou o menor da casa do meu pai. E Deus falou assim: mas eu estarei com você e você ferirá os midianitas como se eles fossem um só homem. É exatamente nessa lucidez de insuficiência que o favor de Deus se manifesta. É exatamente quando eu percebo que não posso, que Deus, aquele que tudo pode, se faz presente, habitável em mim. A história de Gideão está em Juízes capítulo 6, versos 15 e 16. Outra consciência dessa natureza foi a de Davi. Ele agradece ao Senhor, lá em 2 Samuel capítulo 7, versos 8 e 9, ele diz assim: o Senhor me tomou da malhada, o Senhor me tirou por detrás dos rebanhos, das ovelhas, para que eu fosse príncipe sobre Israel. Eu era um nada, eu era um ninguém, uma pessoa desprezada, inclusive esquecido pelo próprio pai, que sequer o apresentou ao profeta. Entre 8 irmãos. E ele diz assim: o Senhor foi comigo, o Senhor eliminou os meus inimigos, o Senhor fez grande o meu nome. Palavra do Senhor a Davi. Palavras de Davi ao Senhor, que tinha um coração consciente. E esse homem vai dizer ainda mais: então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Até aqui. Muitos jovens se formaram esse ano. Eu considero formatura a faculdade. Me perdoe. Não considero formatura ensino fundamental, secundário, médio. Formou em nada. Esse é só para gastar dinheiro e iludir os pais. E colocar foto no Instagram. Foto de formatura é formatura de um curso superior, ou um curso técnico, não é? Ou um curso profissionalizante. Quem é que é o parabenizado nas formaturas? Há um estrelismo em nós impressionante. Somos muito ensimesmados. Não estou dizendo que eu não possa fazer isso, não possa participar. Mas eu preciso dizer à minha filha, ao meu filho, que se ele chegou até aqui, é porque Deus o trouxe. Não é por causa do talento dele, nem da inteligência dela. Porque ela poderia ter morrido num acidente no meio do ano. Ela poderia ter sido sequestrada. Ela poderia ter sido assassinada. É o Senhor quem me trouxe até aqui. E Jesus disse uma coisa linda: eu sou a videira, vocês os ramos. Sem mim, vocês nada podem fazer.
Louvado seja, ou louvada seja a nossa insuficiência. Até aqui, uma consciência indispensável. Segunda coisa, ela possibilita as mais valiosas experiências. Ela permite experimentar aquilo que da parte do Senhor ainda é pouco. É muito para nós, mas do Senhor ainda é pouco. Você prestou atenção no texto? Como é que o povo de Israel venceu os filisteus? Deus trovejou. Algumas traduções dizem que Deus pronunciou a sua voz como voz de trovões. Mas é provável que seja o som mesmo de trovão. É assim que se reconhece, ou se reconhecia, pela palavra hebraica e também por aquilo que era habitual. Isso é muito pouco do Senhor, ainda que signifique muito para cada um de nós. Esse tempo, ele é fecundado, concebido, em um intervalo de tempo que a Bíblia faz questão de dizer no verso 10, enquanto Samuel oferecia o holocausto. Enquanto. Que tempo precioso. Diz a palavra que os filisteus se aproximaram nesse tempo para combater Israel. Mas nesse tempo o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. E eles foram derrotados pelo povo de Israel. Enquanto buscamos a Deus, os tempos difíceis podem ocorrer bem ao lado. Andar com Deus não significa resolver tudo, como alguns púlpitos pregam por aí. Andar com Deus não significa que tudo é mágico, que tudo é simplório, no tilar de dedos tudo é facilidade, tudo é corrigível, recuperável. Não. Andar com Deus, na verdade, é andar sintonizado com Deus, é fazer com que o sacrifício, o holocausto, continue sendo prestado como exercício de fé, como oferta suave ao Senhor. É entender que este Deus não nos afasta dos tempos difíceis, mas nos dá forças para enfrentar os tempos difíceis. No meio da dificuldade, essa passagem me ensina, diferente de tantos crentes nos dias de hoje, como eles afirmam, pastor, não consigo nem orar, pastor, não consigo nem ir à igreja. É interessante isso, porque quando a gente está doente, a gente corre para o hospital. E não tem esse negócio de conseguir, né? A pessoa vai, nem que seja amarrado pela ambulância do SAMU. Está com dor, vai no médico. Não tem esse negócio de conseguir, não consigo. Mas espiritualmente é assim, eu não consigo nem orar, não consigo nem ir à igreja, pois aqui existe um ensinamento, que paralelamente ao desafio, à tempestade, esse homem buscava, e este povo esperava uma resposta de Deus. Neste período chamado enquanto o povo buscava, o Senhor começa a trovejar. Enquanto você busca, Deus age. Seja em forma da voz de trovão, a um grande estrondo, a um barulho ensurdecedor, assombroso, aterrorizante. Isso significa dizer que nós não podemos menosprezar a busca do Senhor, nem tampouco os recursos do Senhor. E olha que Ele usou só um trovãozinho. Ele não fez a terra tremer, não jogou fogo do céu, nada, só um trovãozinho. Foi suficiente. Ele age no tempo certo para oferecer ao coração destituído de fé ou de qualquer recurso que possa mantê-lo em tempos assim. Ele age de forma certa, os seus recursos e estratégias não falham jamais. Ele age para reorientar, redirecionar o coração frágil do seu povo. Mas existe um outro detalhe sutil. Nesse processo, Deus age para redirecionar o coração do seu povo, para que se volte para Deus, para Ele, e não para os inimigos. O que acontece na ausência da busca, na ausência do clamor, é que as atenções se voltam para os inimigos. Quando eu estou alinhado com Deus, aliançado com Deus, em comunhão com Deus, a minha atenção se volta para o Senhor. Eu olho os meus inimigos a partir do olhar do Senhor, não o inverso. Por isso que nós temos tantos crentes que se voltam ou voltam seus olhos só para o pior,
o doloroso e o aterrorizante. Depois de experimentar de Deus, experimentamos daquilo também que nos cabe. Esses homens enfrentam tudo em nome do Senhor. Os soldados de Israel saíram e perseguiram os filisteus, e eles foram sendo mortos pelo caminho. Versículo 11. Esse mesmo povo que há pouco tempo atrás estava ali encurralado, espreitado, oprimido e angustiado, é o povo que usa de valentia, coragem, destemor e sai destruindo os seus inimigos. Agora, raciocina comigo. Quanto tempo Deus trovejou? A Bíblia não fala, mas talvez Deus tenha trovejado alguns minutos. Somente depois do trovão é que os filisteus se colocaram em retirada. E foi exatamente a partir desse momento que os israelitas foram atrás dos filisteus. Mas não tem trovão mais. Mas nós temos o mesmo exército filisteu, que estava cheio de força e poder para tomar Israel, para destruir Israel. E nós temos o mesmo exército de Israel, que estava ali batendo pernas, tremendo de medo do exército filisteu. A coisa se inverte. Parece que o trovão que causa temor no coração de um é o trovão que causa confiança no coração do outro. Deus faz coisas pequenas demais, com resultados tremendos. O que significa dizer que de repente você está fazendo tanto esforço e não tem resultado nenhum, enquanto o seu esforço deveria ser apenas buscar a Deus, oferecer a Ele a sua fidelidade, o seu louvor, a sua adoração. Da parte do Senhor, pouco importa o recurso. Da parte do Senhor, qualquer recurso vem acompanhado da suficiência que lhe é própria, para que o meu e o seu coração considere o Senhor, assim como fizeram os filisteus, assim como fizeram os israelitas. O meu coração precisa ser humilde. Os filisteus se depararam com a grandeza de Deus, os israelitas passaram a conhecer mais das grandezas de Deus. Experiências, até aqui nos ajudou o Senhor. Uma consciência indispensável. E a última coisa é que ela preserva a mais intensa e genuína gratidão. Então Samuel pega lá a pedra e chama essa pedra de Ebenezer, que diz: até aqui nos ajudou o Senhor. A pedra de ajuda, Eben-Ezer, assim é o hebraico. É uma pedra que tem por propósito reacender, aquecer e manter as lembranças. A pedra, ela serviu para preservar a memória daquela experiência, para que isso não caísse no esquecimento. A pedra servia também para cultivar o reconhecimento no coração desse povo. Era apenas um objeto, não era para ser adorado, mas este objeto era levado em conta. Havia um reconhecimento do favor de Deus. Essa pedra, levantada por Samuel, também servia para celebrar a gratidão, especialmente no espaço mnemônico da memória de cada um de nós. Gratidão é uma experiência muito interessante. Eu tenho uma pessoa, que não vou citar o nome dela, porque ela pode até estar me assistindo, que mais ou menos há uns 25, talvez 27 anos atrás, um pouco menos, 24 anos atrás, eu fiz um favor para ela, para ajudá-la. E 20 e tantos anos já se passaram. Ela mora no exterior, essa pessoa, e até hoje ela anda atrás de mim. E toda vez que ela manda uma mensagem, WhatsApp, Facebook, Instagram, qualquer lugar, ela diz assim: pastor, muito obrigado. Eu nunca tive na minha vida uma pessoa, ministerialmente falando, que tivesse uma gratidão que conseguisse atravessar tantas décadas. Não estou falando isso para minha glória, só estou elogiando a irmã, a sua gratidão. Ou seja, até aqui produz espontaneamente essas iniciativas. Você quer agradecer a Deus de qualquer forma, de alguma maneira. A pedra é apenas o improviso ali do profeta, para que o povo de Israel
mantivesse no seu coração a gratidão de forma mais permanente. Mas a gratidão, nos moldes de hoje, ela não precisa mais de uma pedra, mas ela precisa da consagração da sua vida. Ela precisa da sua presença, da sua participação. Ela precisa das suas orações. Ela se faz também através dos seus louvores, da sua adoração, não é só cantar. Ela se faz também através do seu serviço. Ela é feita também através do seu dinheiro. Você pode colaborar, contribuir. Existe uma pedra que não pode ser esquecida. Existe um favor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Isso significa que a sua gratidão deve ser a maior riqueza da sua memória. Aliás, alguém escreveu isso: a gratidão é a memória do coração. Gratidão é a memória do coração. Essa obra, segundo o texto, supre todas as divisas e limites das necessidades desse povo, para ensinar que Deus não se esquece delas. Deus envia o trovão, Deus dá força e encoraja esse povo para destruir o seu inimigo. E o que Deus faz é amplo, profundo, e ali está a pedra para testemunhar isso. Especialmente porque as nossas necessidades são grandes oportunidades, vulnerabilidade da nossa vida, exposição da nossa vida, para que a graça de Deus se manifeste. Diz a palavra que os filisteus não só foram destruídos, se dispersaram, fugiram, mas que durante toda a vida de Samuel, nunca mais eles perturbaram Israel. Isso durou ainda mais 20 anos. Durante 20 anos Israel viveu em paz. Até aqui é o percurso que é apenas a extensão do antes daqui. Até aqui é apenas a extensão de um percurso antes daqui. Mas também o até aqui se projeta para alcançar um outro e novo percurso, muito além daqui. Deus não só liberta ali aquele povo naquele momento, mas como permite a esse povo ter anos e décadas de paz. E não apenas isto, as necessidades são deixadas para trás. Deus faz muito mais do que eles precisavam. Diz a palavra no verso 14, que Israel ainda recuperou dezenas de cidades. Essas cidades eram importantes, porque tinham recursos minerais, tinham recursos hidráulicos, tinham recurso de pastagem. Isso significava riqueza, prosperidade, não apenas um território. O que havia sido perdido agora foi recuperado, é um tempo muito melhor. Essa libertação deste jugo opressor e explorador trouxe um tempo mais leve. A nossa vida está aí, cheia de leveza. Eu gosto muito das redes sociais. E eu fico pensando assim, gente, nós estamos nessa crise toda, todo mundo reclamando, está tudo caro, mas o povo está viajando. Olha, cada paisagem, cada resort. Aí eu olho para a minha geladeira e falo, não tem aqui. Dá até raiva. Não é uma época boa para ver redes sociais. Poxa, até aqui, olha, muito mais do que eu esperava e buscava. O tempo de paz é resultado do Senhor, que é a nossa rocha de ajuda. E esta rocha Ebenezer é o Senhor, que na verdade é o próprio Cristo, a rocha angular, aquela que dá direção à vida, que dá sustentação à vida. E é maravilhoso imaginar que esse até aqui, como uma consciência indispensável, faz com que o 1º de janeiro, o ano seguinte, os próximos anos, eu não tenha nenhuma razão para reclamar de absolutamente nada. Nada. Eu não posso reclamar de absolutamente nada. Para encerrar a nossa reflexão, a consciência recomendável é aquela que mantém na mente e no coração a presença da rocha, o Ebenezer, a rocha que é Cristo, muitas vezes entre nós, rejeitada, mas que precisa ser adotada, recebida como
a única rocha que oferece o melhor dos status à própria vida. Não existe nenhum modelo de vida melhor do que aquele que Cristo oferece. Ele é a sua rocha, Ele é a minha rocha. É Ele que me ajuda nas minhas insuficiências. É Ele que me leva às mais vibrantes e calorosas experiências. É Ele que deve ser guardado e entesourado no meu coração como memorial de gratidão. A este Senhor, a esta rocha, o nosso louvor e a nossa adoração. Amém.